Vimos no vídeo passado, sobre 1928, que o número de estudantes da Bíblia começou a cair bastante. Inclusive, o próprio Joseph Rutherford fez uma convocação para que mais pessoas fossem trabalhar em Betel. Mas para que vocês tenham uma ideia da discrepância dos números de estudantes da Bíblia em 1928, vamos analisar duas publicações que mencionam esses números. Percebam a sentinela de 15 de maio de 68. Lá ela disse que em 1918 havia 3.868 publicadores e que em 1928 esse número era de 23.988 em 32 países. Percebam, 23.988. Já na Despertai, de 8 de março de 87, ela fala que em 1928 havia 44.080 publicadores pregando em 32 países. É algo bem discrepante, não é mesmo? Uma sentinela diz que eram quase 24 mil, e a Despertai diz que era mais do que 44 mil. Qual é a verdade? Se nós formos procurar o anuário de 1929, que é o anuário que relata o ano de 1928, ali está escrito que havia 21.766 publicadores, ou seja, menos ainda do que aquela sentinela de 68 falou. Isso só mostra que os números eram baixos, cada vez mais. E um dos motivos, a constante mudança de doutrinas básicas dos estudantes da Bíblia. Mas, no vídeo passado, nós falamos sobre uma grande mudança de doutrina, que era aquela doutrina sobre a grande pirâmide de Gizé, que, por décadas, Russell defendeu como o cumprimento de Isaías 19:19. Nós vimos em 2 artigos da Torre de Vigia de Sião que Rutherford disse coisas bem fortes, como, por exemplo, ensinar que a pirâmide de Gizé cumpria Isaías 19:19 era perda de tempo, presunção, filosofia vã, afastar a mente da palavra de Deus, e também que ela fora construída sob a orientação do diabo. Imagine, ela era algo muito apreciada por vários estudantes da Bíblia. Por mais de 40 anos, Satanás então teria usado Russell para promover esse ensino. Afinal de contas, Rutherford escreveu: um dos esquemas mais sutis que Satanás adotou até agora para afastar os homens de Jeová e seu serviço tem sido e é o uso da pirâmide de Gizé. Há aqueles que se baseiam na pirâmide e afirmam ser de Cristo e seus seguidores. Isso está lá, da Watchtower, 1º de dezembro de 1928, página 359, parágrafo 34. Por que isso é tão grave? Como é que Jesus dirigia a sociedade Torre de Vigia e seu escravo fiel e discreto, fornecendo esse tipo de alimento espiritual desde 1886, quando Russell lançou o primeiro volume de estudo das Escrituras, o Plano Divino das Eras? Então Jesus nunca usou Russell para fornecer o alimento espiritual? Mas por que estamos trazendo esse assunto da pirâmide de novo, se já tratamos sobre ele no vídeo passado de 1928? Porque algo muito sério continuou acontecendo depois desse ano. The Golden Age, de 1935, afirmou que a pirâmide era um disparate, uma confusão. Já a Torre de Vigia, de 1935 e 1936, a chamou de engano, filosofia humana e impropriamente classificada como testemunha de Deus. Só que 20 anos depois, a sentinela disse ser a pirâmide um monumento de demonismo, uma promoção da religião do diabo. Tais palavras foram escritas na sentinela do ano de 1955 e 56. Depois,
a pirâmide só volta a aparecer nas publicações quando ela é mencionada em 1993 no livro Proclamadores e na Sentinela de 1º de janeiro de 2000, mas como uma antiga crença errada dos primeiros estudantes da Bíblia. Já não se usava mais aqueles adjetivos tão fortes e depreciativos que se usou até a década de 50. A Torre de Vigia de Sião, de 1º de novembro de 1929, na página 322, dizia que haveria uma campanha especial para a venda de Estudos das Escrituras, os volumes 1, 2, 3 e 7. Cabe aqui lembrar que eles continham ensinos sobre a Grande Pirâmide. Vocês estão lembrados que eu já falei que no final dos anos 20, até os anos 1930, fora dito que a série de livros Estudo das Escrituras, do pastor Russell, não seria mais impresso, porque foram substituídos pelos livros de Rutherford? Bem, se vimos nas palavras anteriores que o ensino da pirâmide era um ensino de demônios e algo tão perigoso para a fé das pessoas, por que a Sociedade Torre de Vigia, a partir de 1929, continuou ganhando dinheiro às custas desse ensino? Vimos que eles começaram a distribuir o restante do estoque. Em 1931, para vocês terem uma ideia, 100 mil cópias de Estudo das Escrituras foram vendidas. Lembrando que o ensino fora classificado como demoníaco lá em 1928. Depois, em 1944, fora anunciado que a série de livros de Russell seguia na lista de preços da Torre de Vigia. Em 1962, a mesma coisa. E em 1967, o nosso Ministério do Reino disse que o volume 4 de Estudo das Escrituras estava esgotado nos Estados Unidos. Ou seja, por quase 40 anos, eles continuaram vendendo alimento espiritual com ensino demoníaco. Pelo menos, segundo dizia Rutherford, que era um ensino demoníaco. Ou seja, o ensino que era demoníaco lá em 1928 rendeu lucro até 1967.